Existe erro médico para desencarne de crianças ou já está tudo programado? Há no Evangelho de Jesus uma frase que diz assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Circunstâncias como essa, de crianças muito pequenas que desencarnam, dá para se perceber que não houve a intenção do espírito de desencarnar. É diferente de uma pessoa com 20, 30, 40, 50 anos que pode ter uma intencionalidade maior ou menor no seu desencarne. Mas uma criança pequena, de meses, de poucos anos, ela não tem condição de decidir sobre sua própria vida, principalmente quando se fala de erro médico, de pessoas que desencarnaram em função de um procedimento lá dentro do hospital ou fora dele. O que a gente tem de informação sobre essa questão? É que se essas entidades não contribuíram, não tiveram a intencionalidade, não contribuíram para o seu desencarne, é porque essa circunstância era a prevista e não outra. Esse seria o planejamento principal, ou seja, desencarnar em tenra idade. Agora, muito bem. Isso significa dizer que se o médico não errasse, outras circunstâncias poderiam levar ao desencarne daquela criança, uma doença, um acidente, uma queda, uma coisa de qualquer natureza que poderia acontecer. E a gente, às vezes, fica achando que essa seria a única forma dessa criança desencarnar, mas tem tantas formas assim, extremamente bruscas, em que uma criança pode desencarnar. E aí o médico acaba sendo utilizado como instrumento por conta dele ter sido desatento na sua função. Então, assim, é necessário que as pessoas se escandalizem com a desencarnação. Por quê? Porque faz parte da lei de causa e efeito. Quando é que a gente se escandaliza? Meu Deus, tinha 2 anos, caiu no poço. Meu Deus, tinha 2 anos, caiu do alpendre, caiu da sacada. Meu Deus, tinha 2 anos, o cachorro atacou e matou a criança. Meu Deus, tinha 2 anos, abriu a porta do carro sem que a mãe dissesse não saiam e tentou atravessar a rua e o carro pegou. Desencarnou com 2 anos por conta de um erro médico. Então, o médico se inseriu nessa trama em função da falta de atenção. Era necessário que nós nos escandalizássemos com a desencarnação dela. Fosse um acidente, fosse uma queda, fosse uma coisa qualquer, mas o médico se apresentou como sendo o instrumento que produziu o escândalo. Então, era necessário que o escândalo viesse. Mas ele não precisava ser por ele, poderia ser por uma queda, poderia ser uma doença, um sarampo, uma coisa qualquer. Era necessário que o escândalo viesse, mas não precisava que ninguém se comprometesse para que o escândalo acontecesse. Ele se compromete em função da falta de atenção. Então, ai daquele por quem o escândalo vier. Em resumo, o médico foi instrumento para que acontecesse a desencarnação por falta de atenção. Ele realmente cometeu um erro médico, tem as implicações legais com relação a isso, mas do ponto de vista espiritual, as justificativas que são apresentadas é que realmente aquilo estava em vias de acontecer de uma forma ou de outra. Eu lembro, Rubens, de uma história que tem, que até o Chico ficou envolvido nela, de 2 primos que eles estavam limpando a arma, você deve lembrar essa. Aí está limpando a arma e a arma dispara e, por acidente, mata o primo. E aí eles vão no Chico e o Chico manda uma mensagem do rapaz dizendo que o primo foi o instrumento para que ele desencarnasse, ou seja, a circunstância da desencarnação se deu em virtude da falta de atenção, mas aquilo aconteceria de uma forma ou de outra. As crianças que a gente está falando, e eu também tenho um filho nessa mesma idade, nessa mesma circunstância, se dá em função da programação espiritual em que alguém se insere desnecessariamente se comprometendo espiritualmente. Você estava falando aí, eu fazendo uma luta danada para lembrar o nome de uma irmã nossa, de uma amiga nossa, a Célia Diniz, ela que tem o caso dela, relatado no filme As Mães de Chico. Aliás, fica a dica para quem
tem essa angústia, tem essa dúvida, né, para que possa assistir o filme As Mães de Chico. Uma das personagens tratadas ali é a nossa querida Célia. A gente já teve palestra da Célia justamente falando sobre essa situação aqui, e ela contando, né, do momento que ela teve com o Chico, que o Chico explicou justamente isso que você acabou de dizer, acabou de trazer de informação para a gente.